Bom dia, Sora. Bom dia, tudo bem? Oi, Bru. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo? Tá ótimo. Bom, galerinha, hoje nós vamos falar sobre unidade de medidas de volume e capacidade. Na aula passada nós já vimos comprimento, massa e área. Hoje nós vamos falar sobre volume e capacidade, certo? Oi, Bru. Oi, bom dia. Tudo bem? Tá ótimo. Então, peguem a apostila de vocês na página 58. Pessoal, só um recadinho para quem ainda está devendo a atividade da semana 1, 2 e 3, por favor, coloquem em ordem o mais rápido possível para eu poder fechar a média, ok? Quem ainda está devendo, por favor, o mais rápido possível colocar em ordem. Então, vamos lá, começar. Unidades de medidas de volume e capacidade. Então, peguem aí página 58. Vamos lá. Começando aqui com as suas experiências. Relacione cada figura com a unidade de medida mais adequada. Então, vamos pensar. Nós vimos já as unidades de medidas, centímetros, metros, na aula passada, né? Nós vimos também a área, que mais? E massa, foi isso? Então, vamos lá. Se eu for medir um lápis, qual unidade de medida vocês acham que é a mais adequada? Página é 58, tá? Página 58, aí quem tá perguntando. Você pode repetir? Qual é a unidade de medida mais adequada para a gente medir um lápis? Se a gente for medir um lápis aqui, ó. A régua. E, tá, a régua, ela representa qual unidade de medida? Centímetro. Isso, centímetros, muito bem. Isso mesmo, centímetro. Então, a gente vai relacionar lá o A com a unidade de centímetro lá embaixo, certo? Então, o A representa, então, centímetro. Agora, o bebê ali, ó, que é a letra B. Quando eu vou pesar um bebê, ou quando nasce um bebê, a pessoa fala o quê? Ah, o bebê nasceu com tantos... Quilos. Isso, com tantos Quilogramas. quilos. Então, quilogramas aí é a unidade de medida que representa a massa de um bebê, certo? E quando a gente vai calcular a área de um triângulo, onde nós temos base e altura aqui, ó, nós temos a altura aqui do triângulo, que é 5 centímetros, e a base dele, que é 3 centímetros. Portanto, quando nós vamos calcular a área de alguma coisa, como que eu represento aí? Lembrando que está em centímetros. Seria o que aqui, para calcular a área de um triângulo? Qual que seria a resposta, hein? Metro cúbico. Centímetros quadrados, que nós estamos falando em área, né? A área são duas dimensões, comprimento e largura, certo? Então, nós estamos falando aqui, ó, como a unidade de medida é centímetro, a resposta ficaria em centímetros cúbicos, ok? Na letra D, nós temos um copo. Um copo, a quantidade de água que cabe dentro de um copo ou de uma latinha de refrigerante, ela é medida em qual unidade de medida?
Quem sabe me dizer? E aí? Quando a gente olha lá a capacidade de uma latinha de refrigerante, o que está escrito lá? Que ela tem 345 o quê? Mililitro. Isso, ml, né? Mililitros, certo? Muito bem. Exatamente. Ó. Então, nós temos mililitros, que significa a representação em ml, né? Que tem lá na latinha de refrigerante. E, por final, nós temos aqui uma caçamba. Para eu calcular o volume dessa caçamba, geralmente a caçamba ela tem mais de que metros, certo? Então, para eu calcular o volume de uma caçamba, qual que vai ser a minha unidade de medida? Metros cúbicos, né? Por que agora aqui é metros cúbicos? Alguém sabe me dizer? Porque tem 3 dimensões, igual. Isso, esse metros cúbicos, esse 3 aqui, ó, significa 3 dimensões, né? Largura, comprimento e profundidade. Que a gente multiplica essas 3 dimensões, ok? Então, agora vamos lá para a exploração e descoberta. Volume. O volume de um corpo é a porção do espaço ocupado por um sólido, por um líquido ou por um gás. Então, vamos lá. Para calcular o volume, adotamos uma unidade de padrão e, a partir dela, contamos quantas delas são necessárias para preencher o sólido. A medida definida como padrão é o cubo, de lado uma unidade de medida, e o seu volume corresponde a uma unidade de volume, unidade ao cubo, certo? Ou unidade ao cubo. Então, vamos pensar aqui, ó, nesse paralelepípedo. Vamos pensar aqui, ó. Cada quadradinho desse aqui, ó, representa uma unidade ao cúbico, certo? Uma unidade ao cubo. Por quê? Porque eu estou multiplicando, ó, uma largura, comprimento e altura, ou profundidade, tá? Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, é uma unidade ao cubo, certo? Então, vamos pensar no cubo mágico. Se eu tenho um cubo mágico e ele mede, ó, vamos pensar lá, eu tenho 3 centímetros de largura, 3 centímetros de comprimento e 3 de altura. Vamos pensar no cubo mágico, ele tem 3 por 3 por 3. E aí, o que vocês me diriam se eu perguntasse qual é o volume desse cubo mágico? 27 unidades. Isso, 27 unidades cúbicas, né? Então, vamos lá. No paralelepípedo, acima, nós temos 16 unidades de volume. Assim, o volume é 16 unidades cúbicas. Por que 16? Ó, ele tem 4 aqui, ó, de comprimento, 2 de largura e 2 de altura. Então, eu faço 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16 unidades cúbicas, certo? Se a gente desmembrar ele aqui no meio, ó, cortar ele aqui no meio, nós ficaríamos com dois cubos aqui de 8 unidades, certo? Então, quando calculamos o volume de um sólido, nós representamos o resultado da seguinte maneira. Para os sólidos com dimensões expressas em centímetros, o volume será representado em centímetros cúbicos. Se as dimensões estiverem em metros, o volume será expresso em metros cúbicos e assim por diante. Se estiver em centímetros, centímetros cúbicos. Se estiver em decímetro, decímetro cúbico. Se estiver em milímetro, milímetros cúbicos, ok? A unidade padrão no Sistema Internacional de Unidade SI é o metro cúbico, que também possui aí os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Por ser uma medida baseada em 3 dimensões, as suas unidades de medida se relacionam numa potência de base 10 elevado ao cubo, ou seja, 1000. Lembra que na aula anterior a gente multiplicava lá os múltiplos e submúltiplos por 100, por 10, dependendo da unidade de medida? Nesse caso aqui, nós vamos multiplicar por 1000 ou dividir por 1000. Por quê? Vamos ver. Então, nós temos aqui os múltiplos e os submúltiplos do metro cúbico.
Nós temos o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico, o metro cúbico, o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico, certo? Então, na regra aqui, ó, por exemplo, se eu quero de quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 1000. Se eu quero de quilômetro para decâmetro, eu vou multiplicar por 1.000.000. Se eu quero de quilômetro para metros cúbicos, ó, aí eu vou multiplicar por 1 bilhão. 9 zeros, certo? Então, cada unidade de medida que eu vou andando, eu multiplico por 1000. Se eu ando 2, eu vou ter 6 casas, então vou ter que multiplicar por 1.000.000. Se eu ando 3, ó, de quilômetros para metros cúbicos, eu estou andando, ó, 3 unidades de medidas. Então, vou ter 3, 6, 9. Então, vou multiplicar por 1 bilhão, ok? E se eu fizer o contrário, se de centímetros cúbicos eu vir para metros, ó, por exemplo, eu estou andando 6 casas para a esquerda. Ou seja, eu vou dividir por 1.000.000. Se eu estou em milímetro e vou para metros cúbicos, o que eu vou multiplicar aqui por 1 bilhão, porque eu tenho 3, 6, 9 casas, até chegar aqui em metros cúbicos. Tudo bem? Então, da esquerda para a direita, multiplico. Da direita para a esquerda, eu divido, ok? Então, para converter a unidade da esquerda para a direita, deve-se multiplicar o valor por 1000 a cada casa andada, ou até chegar à casa da unidade desejada. Por exemplo, 1 metro cúbico, quando eu quero multiplicar aqui, ó, para decímetro cúbico, ó, eu multiplico por 1000. Aí dá 1000 decímetros cúbicos. Se eu tenho 2 hectômetros cúbicos e eu quero multiplicar para metro, ó, eu vou multiplicar por 1.000.000. Então, vai dar 2 vezes 1.000.000, dá 2 milhões de metros cúbicos aí. Ou ainda eu posso representar assim, ó, na forma de notação científica. Pego o 2 e todos esses zeros aqui, ó, eu represento ele na base 10. Como eu tenho 6 zeros, eu posso fazer que é 10 elevado à sexta, que representa 1.000.000, certo? Agora, para converter da direita para a esquerda, basta eu dividir aí por 100 a cada casa andada até chegar à unidade desejada, que foi o que eu expliquei aqui. Se eu andar uma, eu divido por 1000, se andar 2 por 1.000.000, se eu andar 3 por 1 bilhão, certo? Então, ó, 1 metro cúbico, quando eu transformo ó, de 1 metro para para decâmetro, eu vou dividir por 1000, ó. De metro para decâmetro, eu divido por 1000. Se eu dividir por 1000, eu ando 3 casas para a esquerda com 0. Ele estava no 1, andei 1, 2, 3, ó, o 0, a vírgula veio aqui. Então, ficou 0,001 decâmetros cúbicos, certo? Agora, de milímetro para centímetro, ó, de milímetro para centímetro, eu também vou dividir por 1000, ó. Então, eu vou andar 3 casas para a esquerda com a vírgula, ó. De novo, 1, 2, 3, coloquei a vírgula. Então, 0,1 centímetros cúbicos também. Então, agora vamos ver alguns exemplos aqui. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa transformação aqui? Não tem segredo, é igual a gente já viu na aula anterior, basta a gente fazer a divisão certinha ou a multiplicação certinha aí com o número de casas, que eu tenho que andar para a direita ou para a esquerda. Mas alguém quer perguntar alguma coisa que não entendeu? Não, Sora. Então, vamos lá, um exemplo, ó. O senhor Flávio alugou uma caçamba para recolher os entulhos de uma obra. Então, vamos lá. Para encher uma caçamba, serão necessários 8.000 centímetros cúbicos de terra aproximadamente. Sabendo-se que o volume do entulho é de 2,36 metros cúbicos, quantas caçambas serão necessárias? Bom, eu vou ter que transformar de metro para centímetro. Então, olhando aqui, ó, de metros para centímetro, eu vou andar 2 casas. Ou seja, eu vou ter que multiplicar 1000 vezes 1000 dá 1.000.000. Então, eu vou pegar o metro cúbico que eu tenho e multiplicar por 1.000.000, ou seja, 6 casas, 6 zeros. Então, eu vou andar 6 zeros para a direita com a vírgula, ok? Então, pego lá, ó, 2,36, a vírgula estava no 2. Então, eu vou andar, ó, 2, 1,
2, 3, 4, 5, 6. A vírgula veio aqui no final, ó. Então, ficou 2.360.000, o quê? Centímetros cúbicos. Isso é o que eu tenho de entulho. Eu quero saber quantas caçambas serão necessárias. Então, eu vou pegar este valor e vou dividir por 8.000 centímetros cúbicos. Agora que os dois estão em centímetros cúbicos, eu posso fazer a divisão. Então, pego lá 2.360.000 dividido por 8.000, ó. Cortei esse zero com esse zero. Ficou lá, ó, 2 vezes 8 dá 16. Ó, vou fazer de forma mais simplificada. 2.360 dividido por 8, ó. Então, vai ficar, ó, 23. 2 vezes 8, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Falta 7 para 23. Baixei o 6. Vai dar 9, ó. 9 vezes 8 dá 72. 72 para chegar no 76, faltam 4. Baixei o 0. Agora, 5 vezes 8, 40. Para chegar no 40, zerei minha conta, ó. Então, deu 295 caçambas aí, ó, que serão necessárias para colocar esse volume aqui de entulho. Tudo bem aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Capacidade agora. Capacidade é o volume interno de um recipiente. Então, vamos pensar no nosso dia a dia. O que a gente compra no supermercado, embalado, em forma de líquido, que tem mais do que 1 litro? O que a gente pode dar de exemplo no supermercado? Tem as latinhas de refrigerante, garrafinha de água, 100 ml, mas que seja maior que 1 litro. O que a gente pode comprar e dar de exemplo no supermercado aí? Quem sabe me dizer? Uma garrafa de suco? Uma garrafa de suco, uma garrafa PET de Coca-Cola grande, né? Leite, iogurte que seja maior que 1 litro, o que mais? Comfort, quando a gente vai comprar, né? Comfort de roupa, desinfetante, o que mais? Produtos de limpeza que seja maior que 1 litro, certo? Então, temos vários exemplos aí do nosso dia a dia que a gente usa o volume para se calcular. Então, vamos lá. A unidade fundamental de capacidade chama-se litro. A quantidade de litro é igual ao volume interno de um recipiente. Afinal, quando enchemos esse recipiente, o líquido assume a forma dele, certo? Então, nós temos aqui os múltiplos e os submúltiplos do litro. Nós temos o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, o litro, o decilitro, o centilitro e o mililitro. As regras práticas para a conversão de unidade de litro são as mesmas da unidade de comprimento. As unidades de medidas de capacidade e de volume possuem relações de equivalência. As mais usuais são... Então, vamos lá, ó. Eu preciso saber dessas 3 aqui, ó, que são as mais importantes. Eu tenho que saber que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. E 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, certo? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Em uma caixa de água, possui um volume de 5 metros cúbicos. Eu quero saber qual é o volume dessa caixa em decímetros cúbicos e em litros, certo? Então, vamos lá. Se eu tenho 5 metros cúbicos, eu sei que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, então basta eu pegar esses 5 metros cúbicos e multiplicar por 1.000, que eu vou saber a resposta em litros, certo? Então, ó, 5 metros cúbicos vezes... Aqui ele já fez direto, ó. Então, vamos transformar primeiro em decímetros cúbicos, ó. Então, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, certo? Se eu sei que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro corresponde a quantos ml? Não é 1.000? Então, aqui eu posso calcular direto. Ó, vou pegar lá os 5 metros cúbicos. Ó, metros cúbicos corresponde a 1.000. Então, vou multiplicar aqui por 1.000. 1.000 litros.
Quando eu multiplico aqui por 1.000 litros, eu vou achar que ele vale 5.000 litros. A resposta é em litros, certo? É 5.000. Porém, ele quer em decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico corresponde a quanto? A 1 litro, certo? Ó, o 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, certo? Se aqui eu tenho 5.000 litros, eu vou ter aqui também o quê? 5.000 decímetros cúbico, porque 1 decímetro cúbico é que corresponde a 1 litro. Se eu tenho 5.000 litros, eu tenho 5.000 decímetro cúbico. Então, as respostas dos dois aqui seria em 5.000 litros ou 5.000 decímetros cúbicos aí, certo? Que é a resposta que o exercício pede aí. Tudo bem? Deu para entender, gente? Deu para entender? Então, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Se eu tenho 5.000 litros, eu tenho 5.000 decímetros cúbicos. Ok? Vamos para o próximo, então. Agora, demonstre os seus conhecimentos aqui, ó. Então, nós vamos fazer a transformação de cada item aqui da unidade pedida. Se eu tenho 1 decímetro cúbico e quero transformar em metros cúbicos, eu vou andar quantos para a direita? Ou para a esquerda? Vamos voltar lá na tabelinha, ó. De decímetro para metros cúbicos, ó. Observem, eu vou ter que dividir por quanto aqui? Quem sabe me dizer? De decímetro para metros cúbicos, eu vou ter que dividir por quanto? Estou indo da direita para a esquerda. Eu multiplico ou divido aqui por 1.000? Multiplica. Direita para a esquerda. Ah, tá. Divide. Divido aqui por 1.000. Se eu estou dividindo por 1.000, eu tenho que andar 3 casas, porque eu tenho 3 zeros, 3 casas para a esquerda com a vírgula, certo? Então, eu venho aqui, ó. E vou lá pegar 1, certo? 1, eu vou contar 2 casas, 3 casas, zerei, ó. Então, ela estava no 1, contei 1, 2, 3, ó. A vírgula veio parar aqui, então vai dar 0,01 metros cúbicos. Agora aqui, ó, de centímetros cúbicos para decímetro cúbico. Vamos lá em cima, ó. De centímetro. Vou pegar outra cor de canetinha. Ó, de centímetro para decímetro cúbico aqui, ó. Quanto que eu vou ter que dividir aqui? Ó, Por 1.000. por 1.000. Então, vou ter que andar 3 casas para a esquerda de novo com a vírgula, ó. Então, vamos lá. Se eu tinha lá 1.589, a vírgula estava aqui no 9. Então, eu vou contar 1, 2, 3. Ó, a vírgula vai vir aqui no 1. Então, vai ficar 1,589 decímetros cúbicos. Agora aqui, de metros cúbicos para decímetros cúbicos, ó. Então, vamos voltar lá na tabelinha, ó. De metros para decímetro agora, ó. Da esquerda para a direita. O que que eu tenho que fazer aqui, ó? De metros cúbicos para decímetros. Multiplicar por 1.000. Multiplicar por 1.000. Quando eu multiplico por 1.000, agora eu ando 3 casas para a direita, com a vírgula agora para a direita, certo? Então, vamos lá. Eu tinha 2,45, certo? A vírgula estava no 2. Ela andou 4, 5 e vai vir aqui no 0 no final, ó. Certo? Então, ficou 2.450. Então, ficou 2.450 decímetros cúbicos, porque eu saí com a vírgula do 2, andei 3 casas para a direita. Agora, aqui embaixo, ó, de milímetro para decímetro. Vamos lá em cima de novo, ó. De milímetro para decímetro. Eu vou andar agora, ó. Quantas casas aqui, ó? De milímetro para decímetro. 3 casas. Eu andei 6 casas, 3 e 3, ó. Ó, 1, 2, cada unidade são 3 zeros, então vou multiplicar por 1.000.000. Quer dizer, dividir por 1.000.000, né? Porque estou indo da direita para a esquerda.
Então, quando eu divido por 1 milhão, eu ando 6 casas para a esquerda com a vírgula, certo? Então, vamos lá. Andando 6 casas para a esquerda. Para a esquerda ou para a direita? Peraí. Ah, não, tá certo. Aqui, ó. 6 casas para a esquerda. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, a vírgula vai vir aqui no 3. Ó. Como esse zero à esquerda não vale de nada depois da vírgula, então vai ficar 3,4 decímetros cúbicos, certo? Agora, de metro cúbico para decâmetro, eu vou ter que dividir aí por 1000, né? Que é uma unidade de medida, ó. Voltando lá, ó. De metros cúbicos para decâmetro, aqui no caso, ó. Eu vou dividir por 1000. Quando eu divido por 1000, eu ando 3 casas para a esquerda. Ellen, aqui, ó, de milímetro para decímetro, ó, tá vendo aqui? Ó, se eu tivesse de milímetro para centímetro, seria 1000. Só que eu tô de milímetro para decímetro, então eu tô andando 3 casas mais 3 casas, então eu vou dividir por 1000. Quando eu divido, eu ando as 6 casas, que é essas 3 mais essas 3 para a esquerda com a vírgula. Certo, Ellen? Entendi, senhora. Obrigada. Agora eu estou de metro para... Acho que é isso, né? Peraí, deixa eu voltar lá. Ó, agora eu vou de metro para decâmetro. Então, eu vou dividir por 1000. Se eu divido por 1000, eu ando 3 casas para a esquerda, certo? Se a vírgula estava aqui no zero, ó, eu andando 3 casas para a esquerda, eu tenho que ter 3 casas aqui a partir de onde estava a vírgula, certo? Então, ficou 0,000556 decâmetros cúbicos. Tudo bem? Então, eu estou dividindo por 1000, eu ando 3 casas para a esquerda com a vírgula. Bom, agora, galerinha, enquanto eu faço a chamada, eu quero que vocês façam aí a questão 2. Transformem aí a questão 2, enquanto eu faço a chamada rapidinho. Arthur tá aí, Beatriz tá aí, Carol tá aí, Emanuele, a Manu tá aí, Gabriel Prado tá aí, Guilherme Menezes tá aí, Gustavo Luz. Gustavo Santos. Ellen tá aí. Jackson. Jackson não entrou hoje? Jamile. João Lucas tá aí. Leandra tá aí. Lívia tá aí. Maria Eduarda tá aí. Maísa. Misael. Misael, você conseguiu colocar suas coisas em ordem? Tá indo, Sora, tá indo. Até hoje vai estar tudo lá. Vamos lá, que preciso fechar sua nota, hein? Pedro, tá aí. Ralph, você conseguiu fazer sua terceira semana? Ralph? Eu consegui. Beleza, então eu vou fechar sua média hoje. Samuel, tá por aí? Vinícius? Ó, o Jackson tá aí? Entrou agora, Jackson? Vitória tá aí? Caindo, Sora. Ah, tá. E Guilherme Lima tá aí, né? Ana Barreto não entra mesmo. Tá ótimo. E aí, conseguiram fazer? Transformar em litros aí? Vamos lá, então?
Ó, então vamos lá. Agora eu tenho 9 metros cúbicos. Lembrando que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, certo? Ó, voltando aqui na tabelinha aqui, ó, essa tabelinha que vocês têm que decorar, ó, essa. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Se aqui eu tenho 9, eu vou fazer 9 multiplicado por 1000 aqui, certo? Ó, 9, quando eu multiplico por 1000, eu vou ter 9.000 litros, ok? Agora aqui de novo, ó, em metros cúbicos para litro. Basta eu pegar esse valor que eu tenho aqui e multiplicar por 1000, porque 1 metro cúbico corresponde a 1000. Aqui eu tenho 6,3149, vou multiplicar por 1000, ando 3 casas para a direita com a vírgula, quando eu multiplico por 1000, certo? Então, ó, saiu do 6, passei pelo 3 com 1, a vírgula vai vir aqui no 4. Então, vai ficar 6.314,9 litros, ok? O mesmo aqui embaixo, ó, de metros cúbicos para litros. Vou multiplicar isso aqui tudo por 1000, ó. Quando eu multiplico por 1000, eu vou acrescentar mais 3 zeros. Então, vai ficar 9.516.000 litros, ok? E aqui embaixo, lembrando que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, quando eu multiplico isso tudo aqui por 1 litro, eu vou ter 26.149 litros, certo? Lembrando aqui, voltando aqui, ó, que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, certo? Então, voltando aqui, ó, 25 metros cúbicos, quando eu multiplico por 1000, eu vou ter 25.000 litros, certo? Agora, a questão 3, ó, questãozinha de prova. Considere o sólido a seguir. Ó, questãozinha de prova. Cada cubinho que compõe possui 1 centímetro cúbico, ó. Então, cada quadradinho desse aqui, ó, que eu tô circulando, ó, corresponde a 1 centímetro cúbico de volume. Ele tá mandando determinar o volume desse sólido aí, ó. E aí? O que eu tenho que fazer aí? Para calcular? O volume de um cubo é o quê? Comprimento vezes largura vezes profundidade ou altura, certo? Então, ó, comprimento vezes largura vezes altura. Quanto que eu tenho aqui, ó, de comprimento? Quantos cubinhos? 3. 3. Quanto que eu tenho aqui de largura? 3. 3. E quanto que eu tenho aqui de altura, ó? 3 também. 3 também, não é? Se eu for calcular aqui o volume desse cubo, quanto que eu vou ter que fazer? Volume 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3. Que vai dar quanto? 27. Então, a resposta aqui é 27 centímetros cúbico, porque nós estamos falando em volume. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Outra questãozinha aqui, ó, de prova. Oi? Uma pergunta. Poderia botar ali embaixo, por favor? O quadrado? Sim. Não conta... Quem você mostrou aqui, que você contou os 3 bloquinhos, né? O do quadrado só, mas não vai contar aqui no canto? Você colocou 3, mas se for contar que nem você contou aqui no meio, nesse círculo, o do canto, que é 3, viraria 4. Porque tá mostrando outra face ali também, junto dele. Ó, então pensem assim, Misael, corta esse cubo aqui e corta esse cubo aqui, ó. Ficaria 9, mais 9 e mais 9, que daria quanto? Entendi. Se você cortar aqui, ó, corta aqui e corta aqui, ó, ficaria 9 cubinhos, mais 9 cubinhos, mais 9 cubinhos, que daria os 27. Entendeu? Entendi. Obrigada, Sara. Então, vamos para a questão 4, ó, questãozinha de prova também. Vamos lá, ó. Uma caixa de água possui um volume de 48 metros cúbicos. Ele quer saber qual é o volume dessa caixa em decímetro e em litros.
Nós já sabemos que 1 metro cúbico corresponde a quantos litros? 1 metro cúbico corresponde a quantos litros? 1000. 1000. Então, é só eu fazer 48 vezes 1000, que eu vou ter quanto? Ó, pego os 48 metros cúbicos e multiplico por 1000 litros. 48 mil. Isso, ó. Multipliquei aí por 1000, vai dar 48 mil litros. Pode perguntar. Você pode me explicar a questão 3 de novo, que eu não entendi? Ó, Arthur, então vamos lá. Imaginem esse cubo aqui, ó, que você vai serrar ele. Ao meio. Ó, em 3 partes. Presta atenção, ó. Tá vendo aqui? Você vai serrar ele aqui, você vai serrar ele aqui. Até embaixo, ó. Essa parte vai ser a primeira parte. Então, vai ficar, essa vai ser minha primeira parte da frente, essa a segunda e essa a terceira. Se eu contar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vai ficar 9 para essa primeira parte, mais 9 para essa segunda parte do meio e mais 9 para essa segunda parte aqui. Se eu somar 9 mais 9 mais 9, eu vou ter um total de quanto? De 27. E 3 vezes 9 é 27, não é isso, Arthur? É. Então, Obrigado. mas se você não quer cortar o cubo na sua imaginação, basta você fazer essa multiplicação. Quantos cubinhos eu tenho aqui de comprimento? Ó, 1, 2, 3. Tem 3 de comprimento e largura aqui. 1, 2, 3. E de altura? 1, 2, 3. Então, eu faço 3 vezes 3 vezes 3, que é as 3 dimensões. Largura, comprimento e altura. E aí, eu vou ter também um total aí de 27. Obrigado, certo? professora. Agora, na questão 4, eu sei que 1 metro cúbico corresponde a 1000, certo? 1000 litros. Se eu pegar 48 e fazer vezes 1000 litros, que é o 48 metros cúbicos, ó, e multiplicar por 1000, eu vou ter 48 mil litros. Só que ele quer também decímetro cúbico. Eu já sei que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, certo? Se aqui eu tenho 48 mil litros, eu tenho também 48 o quê? Decímetros cúbicos aqui, porque cada decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, a resposta aí é 48 mil decímetros cúbicos, que corresponde também a 48 mil litros, aí a resposta em litros. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Alguém quer fazer uma pergunta que não entendeu esse? Não? Então, vamos para o próximo. Aqui, nós temos um negociante, preste atenção, ó. Ele comprou 0,45 metros cúbicos de óleo de oliva por R$ 2.250. Ele quer saber quanto ele pagaria por um barril de 10 litros. Então, se aqui eu tenho metros cúbicos, a primeira coisa é transformar em litros. De metros cúbicos para eu transformar em litro, lembre-se que 1 metro cúbico corresponde a 1000. Então, eu vou ter que pegar o 0,45 metros cúbicos e multiplicar por 1000, certo? Então, quando eu pego 0,45 e multiplico aí por 1000, eu vou ter que andar 3 casas para a direita com a vírgula. Então, ela vai passar pelo 4, pelo 5 e vai parar aqui no 0. Então, eu tenho 450 litros que eu paguei 2.250. Se eu quero saber quanto que custa cada litro, agora eu vou pegar esse 2.250 e dividir por 450 litros aqui para eu saber quanto que custa cada um, certo? Então, eu vou pegar lá, ó, 2.250 e dividir por 450, ó. Quando eu divido isso por 450, vai dar 5. Ó. 5 vezes 450 dá 2.250. Quando eu tiro aqui 2.250, eu zero a minha conta aqui. Então, deu R$ 5,00 o valor por litro. Se ele quer saber em 10 litros quanto eu vou pagar, o que eu tenho que fazer? Vou pegar esses 10 litros e multiplicar por R$ 5,00. E eu vou pagar aí pelo
Pelos 10 litros, R$50. Como a resposta tem que ser em grana, podemos colocar em reais, ó, R$50. Certo? Então, primeiro, transformo metros cúbicos em litro. Depois eu pego o valor que ele pagou por essa quantidade de litros e divido aí para eu saber quanto que vale cada litro, ó. Então, cada litro eu descobri que vale R$5. Se eu quero saber quanto que ele vai pagar por um barril de 10 litros, 10 vezes 5, R$50. Seria essa resposta aqui, tá? Tudo bem, gente? Deu para entender? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, ele vai pagar R$50 por 10 litros de óleo de oliva aí. Agora, vai ficar para vocês elaborarem um probleminha aí, contextualizando o que é capacidade e volume, igual mais ou menos esses que a gente acabou de fazer aí. Então, vocês vão criar um exemplo, um exercício, e vocês mesmos vão dar a resposta desse exercício de vocês, tá? Então, vocês vão elaborar um probleminha aí e fazer a resolução dele. Porque nós não estamos em sala de aula para a gente poder trocar com o coleguinha aí. Certo? Além desse que vocês irão criar, vocês também farão a tarefa 48. Galera, vocês sabem que o nosso tempo aqui é curto, que não dá tempo de fazer todas as correções. Então, o que eu vou pedir para vocês? Entrem lá no Tarefa.net do Portal Objetivo, conferem as tarefas de vocês, a tarefa 47 da aula passada, verifica o que vocês erraram, o que vocês têm dúvida e manda no particular para mim, na Agenda Edu, se ficaram com dúvida de alguma coisa, tá? Então, se está com dúvida de algum exercício, manda no particular que eu respondo lá para vocês. Porque aqui o nosso tempo é curto. Então, confere, depois que vocês fazerem a tarefa 48, vão lá e confere. Lá em dezembro, se sobrar um tempinho, a gente vai voltar nas últimas semanas, lá na semana 9 e 10, e fazer a correção de todos esses exercícios que ficaram para trás, certo? Que aí sobra um tempinho, aí dá tempo da gente voltar. Até então, vocês têm lá a correção no Tarefa.net. Basta vocês entrarem lá. Se ficaram com dúvida, é só me chamar no particular, certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Ninguém, gente? Certeza absoluta? Ninguém ficou com dúvida aí nesses exercícios? São desse tipo de questãozinha aí que vão cair na tarefa dessa semana, tá? Na atividade avaliativa da semana 5. Lembrando que nós estamos na semana 5, quem ainda não fez semana 4, que deixou aí para trás, já façam, deixem em ordem, não deixa nada acumular, ok? Pronto. Oi. Eu queria avisar agora, que antes de todo mundo sair, que hoje é meu aniversário, tá bom? Ah, então vamos cantar parabéns pro Pedro. Vamos lá, gente. Parabéns para você. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pedro é tudo! É nada! Então, como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Vamos lá, gente, cantem. Bom, gente, Pedro, toda a felicidade do mundo para você, viu? Tudo de bom. Obrigado, Felicidade. Feliz aniversário, Pedro. Valeu, gente. Beijo, 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 gente. Tchauzinho, até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau, Bruno. Tchau, Tchau. gente.